Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mentes Imobiliárias Podcast e hoje estamos aqui com o Ednilson Nascimento. Tudo bom, Ednilson? Oh, prazer. E o Ednilson, ele é especialista em consórcios e hoje com foco em consórcios imobiliários. Então seja muito bem-vindo, Ednilson. Vai ser um prazer a gente falar um pouquinho sobre a tua história e sobre esse tema tão interessante e tão legal aqui para o mercado imobiliário, tá? Eu agradeço o convite, prazer estar aqui compartilhando minha história, um pouco do conhecimento. E vamos lá, vamos tentar aí desvendar um pouquinho os mistérios do consórcio, né? Cara, você tem mais de 12 anos de experiência com consórcios, não é isso? 12 anos como representante comercial, trabalhando com esse produto. Mas a minha experiência com o consórcio vem desde meus 18 anos de idade. Ah, legal. Então já começa contando pra gente como é que começou, como é que você começou a se envolver com consórcio. Pelo consórcio, eu tinha 18 anos de idade, foi para comprar uma moto. Meu primeiro meio de transporte foi uma motinha, uma Fanzinha 125, isso em meados de 2008, né? Comprei, para mim fez total sentido, porque é a forma mais barata de comprar, Sim, sim. financiamento indiscutivelmente muito mais caro, e comprar à vista, um jovem de 18 anos comprar uma moto à vista, ficava fora da minha realidade. Então comprei minha primeira moto com consórcio, super gostei, super adorei, e aí de lá até começar a vender consórcio, a trabalhar com consórcio, eu tive outras motos, outros carros e sempre através do consórcio. E aí, como foi que eu comecei a vender consórcio? Sempre que eu fazia um consórcio, eu vendia, entre aspas, mais dois consórcios para o meu vendedor, seja o vendedor da Honda, seja o vendedor do carro. Como? Eu dizia para ele, ó, cara, fala com meu primo, fala com meu amigo. Eu dizia pro cara, olha, eu fiz, vale a pena, faz também. Então, além de eu contratar um consórcio, eu indiretamente gerava mais duas vendas, três vendas entre familiares. E qualquer amigo meu que chegava para mim na faculdade, no trabalho, dizia: comprei meu carro, financiei. Eu ficava para morrer. Como é que tu financia? Faz consórcio, faz consórcio. Antes de trabalhar com consórcio. Não, Então, legal. assim é como eu comecei. Se você quiser entender como eu comecei a trabalhar, já é outro capítulo. Não, perfeito. E, cara, você começou já trabalhando com consórcio com foco em imóveis, consórcio imobiliário. Como é que você começou? Não, na faculdade eu conheci uma pessoa que trabalhava em uma grande revenda de veículos aqui em Recife, uma das maiores, mais expressivas. E de tanto eu ficar falando lá para um colega meu que ia comprar um carro, não compra financiado, compra consórcio. Ele me disse: olha, cara, tu gosta desse produto. Eu conheço uma pessoa que é lá do grupo onde eu trabalho, e eu acho que você se daria bem. Nessa época eu não estava trabalhando, eu estava fora do mercado, tá, por que não? Vamos lá. Então, eu abri meu CNPJ, peguei uma representação de um consórcio muito forte, muito renomado, e aí passei mais ou menos um ano nessa operação e tive meus traumas, né? Eu pensei que o mercado era uma coisa, era outra. Na verdade, hoje eu vejo que eu fui mal direcionado. Na época, eu não estou dizendo de coisas escusas, coisas estranhas, mas eu não tinha suporte. Então, uma coisa é Total. você ser consumidor de consórcio. Outra coisa é você ser um vendedor de consórcio. Eu não gosto nem desse termo, ser um consultor de consórcio. E eu não tinha suporte dessa pessoa. Então eu desisti de trabalhar com consórcio, fui trabalhar em outro ramo, e aí, algum tempo depois, surgiu o convite para trabalhar na Porto. Porto foi onde minha mente se abriu para o segmento. Comecei lá o feijão com arroz, como todo mundo, consórcio para carro, para moto, para carro, para moto. E aí, muito rapidamente, eu identifiquei que existe um nicho de mercado que até o próprio público desconhece. As pessoas sabem que existe consórcio para carro, sabem que existe consórcio para moto, e a grande maioria não entende, não gosta, não sabe que existe consórcio para imóvel. E aí eu falei, opa, eu tenho uma solução para essa demanda também e comecei a prospectar nessa linha. Hoje, o meu foco maior, acho que 90% do meu foco é segmentado ao público que deseja investir em imóvel através do consórcio. Não, legal. Eu acho que uma das grandes vantagens é quando você compara o consórcio com o financiamento, né? Porque como é que é hoje, vamos pensar em relação à taxa de juros, formato, faz para a gente aí um paralelo entre consórcio e financiamento? Cara, sabemos que financiamento, as taxas de juros variam de acordo com o perfil do cliente. Então, se hoje eu for financiar um veículo, eu posso ter uma taxa maior ou menor que a sua, a depender do meu relacionamento, rating e tudo mais. Mas, a grosso modo,
Hoje, uma operação de financiamento de um automóvel, ele tende a dobrar o valor. Um automóvel de 100 mil vai virar 200. Ok. E são os mesmos prazos do consórcio. Às vezes o consórcio tem até um prazo maior. Já para o imobiliário ele tende a triplicar o custo efetivo da operação. Então, um imóvel de 200 mil, mesmo você dando a entrada mínima que o banco exige, 20% a 30%, o saldo financiado, ele tende a triplicar o custo efetivo daquele imóvel à vista. Então, um imóvel de 400 mil, mesmo depois da entrada, o saldo financiado ele tende a virar o quê? 1.200.000. Além do prazo do financiamento ser o dobro do consórcio. Hoje, a média de prazo para consórcio são 200 meses, 16 anos. Do consórcio, do financiamento chega a ser 35 anos. Ou seja, o cara não paga juros e na metade do prazo do financiamento ele quita, faz outro, quita e o cara que financiou ainda está pagando o primeiro. Sim, então, assim, matematicamente falando, não existe forma mais barata de comprar hoje, principalmente imóvel, que não seja o consórcio. Até mesmo à vista. Ah, mas eu tenho 400 mil para comprar à vista. É muito mais interessante esse cara contratar uma carta de crédito de 400 mil, ou às vezes um pouco maior, pegar um pedaço do embutido, pegar uma parte desses 400 mil, sei lá, 100 mil, mais um embutido, dar um lance, contemplar, ficar com um cheque de 400, ter 300 guardado, rendendo, aplicando, investindo em mercadoria, se for um comerciante, girando, comprar o mesmo imóvel sem juros, pagar na metade do prazo do financiamento, e os outros 300 ele pode ou repetir essa operação, ou fazer qualquer outra coisa. Então, é muito caro hoje comprar imóvel à vista, é ainda mais caro comprar financiado. Forma mais barata, mais inteligente. Sempre foi consórcio. É a forma mais rápida, Paulo? Talvez sim, talvez não. Pode contemplar no primeiro mês, pode contemplar com alguns. Mas para quem planeja, para quem pensa no médio a longo prazo, não existe forma mais barata que o consórcio imobiliário. Cara, você falou um exemplo bem importante, bem interessante aí. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu sou investidor, quero comprar um imóvel, 400 mil, tenho esse dinheiro à vista. Parabéns, primeiramente. A gente tem hoje, como esse exemplo que você citou, então no caso, uma pessoa que tem esse dinheiro à vista e ela quer tirar sei lá, uma carta de 600 mil ou de 400 mil, ela conseguiria aumentar bem as chances dela de dar um lance interessante, né? Para ser contemplado por lance, e aí nos primeiros meses já conseguir ter essa carta contemplada, né? Como é que funcionaria isso? Sendo bem restrito ao exemplo que você deu, o cara tem 600 mil, vai dar um lance de 400. É um lance extremamente agressivo, é um lance extremamente potencial. A chance de contemplação já na primeira assembleia são altíssimas, ou seja, o cara pode fazer o consórcio dia 10 e dia 21 tá com ele contemplado, 10, 11 dias depois. Porém, como é um lance que eu digo, que eu falei, extremamente agressivo, sim, ele não precisa ir para tanto. Se ele tem 400 mil, quer 600 mil, ele pode dar 300, 280, 300 e um pouquinho de lance, ainda guardar um pouquinho desse recurso, reserva de emergência, uma viagem, né, ou qualquer outro tipo de coisa, e se capitalizar. Eu costumo dizer para os meus clientes que a ideia do consórcio é colocar o mínimo possível e tirar o máximo possível. E, de preferência, no prazo mais rápido possível. E não existe unicamente a questão do lance. Que fique muito claro, então consórcio é só para quem tem lance. Não. Todos os meses, a pessoa que paga aquela parcelinha lá, 1.000 e pouco, 2.000 e pouco, 3.000 e pouco, ele participa do sorteio. Então, basta você pagar uma parcela. Se você tiver a sorte de ser sorteado, o crédito vai ser liberado da mesma forma. Todos os meses, alguém é contemplado, né, mais de uma pessoa, são contempladas na primeira assembleia, ou seja, pagando somente uma parcela. Tem um cliente, um de vários, crédito 600 mil, parcela de 2014. Pagou a primeira, foi sorteado. Onde isso vai acontecer? E só lembrando que é uma coisa que, para quem não. Para essa pessoa que vai usar o consórcio para investir em imóveis, essa pessoa já tem uma consciência maior do consórcio, mas se você entra num consórcio, você vai ter a contemplação, né? Você vai receber o dinheiro de volta, nem que seja no último mês, na última parcela, não é isso? O consórcio ele não combina com imediatismo. Tá? A gente consegue traçar estratégias para ser rápido? Sim, consegue. Mas não combina com imediatismo. Aquele cliente que diz, eu preciso para ontem. Você precisaria ter feito o seu consórcio anteontem, se você precisa para ontem. Mas aquele cara que entende que tem um time que vai acontecer, a gente tem estratégias para que isso aconteça rápido,
amanhã, né? Ontem não dá, mas amanhã é possível. E tem aquele cara que entende, ok, tudo bem, não tem um lance, ou até tenho, não estou disposto a ofertar agora. Então todo consórcio, na verdade, é um grupo de pessoas que tem um prazo X a Y meses. Isso quer dizer, vamos falar de consórcio imobiliário, o consórcio hoje de imóvel, 200 meses. Se a pessoa contratar um consórcio de imóvel, que ele tem 200 meses de prazo, o que é que eu estou dizendo para você, Paulo? Que de uma forma ou de outra, entre o primeiro e o mês de número 200, você será contemplado. Não existe a possibilidade do grupo encerrar e você não ser contemplado, seja por sorteio ou por lance. E complementando, e o que acontece se eu for o último? Se você for o último, você vai pegar o seu dinheiro no Pix, corrigido, né, atualizado pelas taxas, né, que incidem sobre o consórcio, limpo. Se você contemplar na metade, você compra seu bem e segue pagando. Não tem a possibilidade de você perder esse dinheiro porque Sim. o grupo acabou e você não contemplou. Isso é impossível. E aí é essa necessidade de você também procurar empresas, bancos seguros, né, para fazer isso, né? Porque a gente sabe que eu acho que muita gente começou a não gostar tanto de consórcio, porque às vezes cai numa conversa de um vendedor que às vezes está vendendo um consórcio que na verdade tem algum jeitinho por ali, né? Exatamente. Vamos lá. Existem hoje dezenas de administradoras de consórcio. Eu conheço a maioria, talvez não de dentro, mas pelo menos de ouvir falar, conheço a maioria. Hoje eu trabalho principalmente com duas administradoras que eu considero a melhor para o cliente, para mim, que sou representante, e para a administradora. Eu sempre digo que um negócio ele precisa ser bom para três: para quem está contratando, para quem está vendendo e para quem está lá administrando, que Total. é no caso. Então, hoje eu trabalho basicamente com a Porto Seguro, que é a maior seguradora do Brasil e a maior administradora de consórcio em volume de crédito administrado. É a que tem mais clientes? Provavelmente não. Mas é a que tem mais bilhões e bilhões ali geridos, administrados. E o Itaú que A dispensa prestação. comentários. E aí o que é que acontece? Sim, existem hoje, como existe em qualquer segmento, profissionais que não são sérios, alguns não merecem nem ser chamados de profissionais, que inventam histórias bonitinhas e induzem o cliente a erro com promessas de facilidades. Então, ter cuidado, procurar um profissional que você sinta o mínimo de confiança. Cuidado, porque não existe facilidade nesse mundo. Não existe isso de, é uma carta de 400 mil, você vai dar 20 mil e já vai sair. Se fosse assim, ninguém financiava. Se fosse assim, os bancos já teriam quebrado, né? Trabalhar com empresas sérias. Nunca ouviu falar? Pesquisa, vai no Google. E sim, com um profissional sério, com um profissional experiente, comprometido, mesmo para aquela pessoa que não tem lance ou tem um lance pequenininho, a gente consegue montar estratégias para melhorar, para aumentar as tuas chances de contemplação. Garantia de contemplação a gente não consegue ter, mas a gente consegue programar, projetar, estudar e direcionar esse cliente. Legal, legal demais. E, cara, vamos conversar agora sobre a atuação ou envolvimento do corretor de imóveis nesse mundo do consórcio imobiliário. A gente vê que hoje corretor só fala em financiamento. Corretor só fala em financiamento. E aí, financiamento, e enfim, financia. E você vê hoje pouquíssimos corretores mostrando muitas vezes para o cliente que ele tem essa possibilidade de usar o consórcio como essa alavancagem de patrimônio para comprar o seu imóvel. Qual é hoje a maior. Por que você vê essa dificuldade dos corretores de se envolverem mais com a questão do consórcio imobiliário? Exatamente. Quando eu virei as minhas atenções para investir no consórcio imobiliário, eu identifiquei justamente esse comportamento. Existe um mercado bilionário, todos os meses são despejados bilhões, não estou falando de milhões com M, não, bilhões com B de bola, são despejados bilhões de reais em crédito imobiliário e esses clientes estão ávidos a comprar. O cara está com um cheque na mão de 200, 300, 400, de 1 milhão, ele quer comprar um imóvel. E sim, eu percebi que a grande maioria dos corretores imobiliários tratam consórcio como se fosse algo de outro planeta, como se não fosse dinheiro. Consórcio é dinheiro.
Consórcio é uma carta de crédito que vai estar assinada, é um cheque que está assinado pela Porto, pelo Itaú ou qualquer outra administradora. E percebendo isso, o que é que eu fiz? Hoje eu estou em processo de formação e captação para que eu seja também um corretor de imóveis. Eu estou tirando o meu Cresce, porque eu percebi, e frequentando imobiliárias, frequentando o mercado, que as pessoas desconhecem o funcionamento de um consórcio e fazem, a grande maioria, não fazem a mínima questão de aprender. Por quê? Talvez por comodidade, Paulo. Por quê? Porque hoje, quando você vai financiar, você pega a documentação do cliente e passa para um correspondente bancário. E é ele que vai fazer toda a análise de crédito, vai dizer, olha, manda o contra-cheque tal, manda o imposto de renda X, faltou isso, faltou aquilo. O cara está tão focado em só vender o imóvel que ele só quer que alguém diga para ele se o cliente tem condição de financiar ou não. Ele não está disposto a pegar uma carta de crédito, entender o fluxo de pagamento, que é, diga-se de passagem, o mesmo do financiamento. O mesmo do financiamento. A mesma documentação. O mesmo processo. E não está disposto a fazer isso. Consequentemente, está desprezando bilhões, com B de bola, em crédito que está aí. E quem é que está aproveitando esses bilhões com B de bola? Aquele corretor que não tem medo de aprender o novo. Diz, ok, tudo bem. Você quer um imóvel de 500 mil? Vai pagar com consórcio? Eu vou receber. Que nunca tenha recebido. Pegar o telefone e ligar para a administradora. Olá, Porto Seguro. Meu nome é Ricardo, sou corretor de imóveis. Estou atendendo aqui um cliente chamado Paulo. Está comprando imóvel de uma amiga minha, de uma cliente minha, e quer pagar com carta de crédito. Qual é o processo? Qual a documentação necessária? Para onde eu envio? Qual é o e-mail? Te garanto. Ele vai fazer isso uma vez só. Na segunda vez, ele já vai estar à frente de 99% do mercado de corretores. Vai deixar de perder venda, literalmente. Não, muito legal isso. E eu acho que a palavra é planejamento, né? Você tem que planejar e você tem que ter assessoria de alguém para isso. Me diga uma coisa, quero fazer uma compra de um imóvel de 600 mil, por exemplo, 1 milhão, vamos aumentar os números, Vamos 1 milhão. aumentar e arredondar. Arredondar. Quero fazer uma compra de um imóvel de R$ 1 milhão, e eu quero fazer via consórcio. Não tenho entrada, só tenho o valor de uma parcela. Qual seria o planejamento estratégico que você montaria para essa pessoa? Vamos lá. Se for uma pessoa que tem zero pressa e ele quer 1 milhão redondinho, cara, você tem zero pressa, você não tem lance, você vai contar somente com o sorteio. Então vamos colocar talvez um grupo em andamento que já tivesse rodado alguns meses para você estar um pouquinho mais à frente e contar com a sorte, literalmente. Com quanto tempo esse cliente será contemplado por sorteio? Com 1 mês, com 10, com 12, com 15 ou com 20? Ok. Aí já tem aquele cliente que não tem lance nenhum, entende que não pode ter tanta pressa porque não tem lance, mas ele gostaria que fosse um pouco mais rápido. Existe uma modalidade no consórcio chamado lance embutido. É quando você utiliza o próprio consórcio como lance. Fazer conta redonda. Se o cara contratou 1 milhão, na grande maioria dos grupos, ele pode dar até 30% de lance embutido. Ou seja, ele pode pegar 300 mil desse 1 milhão e ofertar de lance. Ou seja, ele dá um lance de 300 mil sem ter esses 300 mil. Caso ele seja contemplado, será descontado da carta dele esses 300 mil. Esse valor que foi pago será diluído, abatendo parcelas ou prazo. É ele quem escolhe, mas você falou que quer 1 milhão. Então, se você quer 1 milhão e cogita usar o embutido, a gente faria uma carta de 1 milhão e 300, 1 milhão e 350, talvez 1 milhão e 400, para pegar esses 300, 350 ou 400, dar de lance Legal. e sobrar o 1 milhão que você fala, que você precisa. Então, o cara pode fazer 1 milhão fechadinho, para sobrar 700, 1 milhão para usar só o lance, ou 1 milhão e 400 para usar o embutido e sobrar aquele 1 milhão. Cada caso é um caso, para cada cliente ele precisa fazer uma consultoria, precisa entender o teu projeto para poder te apresentar a melhor solução dentro da sua realidade. Perfeito. E você que está nos escutando, seja corretor, seja até investidor, todos os links do Ednilson vão estar aqui na descrição. A gente vai estar deixando aqui na tela também o contato dele, porque eu tenho certeza que isso é um assunto que é pouco falado ainda, é pouco divulgado ainda e resolve muito problema. Sim. Que hoje tem muita gente presa a financiamento ou tá planejando fazer o investimento em um imóvel, ou às vezes tem um corretor que está com um cliente ali que não consegue um financiamento ou não quer um financiamento e ele gostaria do... ele não conhece essa questão, né? Então, bem interessante. E me fala uma coisa.
qual é hoje a principal barreira que você vê das pessoas que querem investir em imóveis através do consórcio? Antes de responder, aproveitar o seu gancho, vou contar uma história bem rápida Fica à minha. vontade. Eu, como um bom profissional de consórcio, eu também sou um bom consumidor de consórcio desde os meus 18 anos. Tive minha carta de crédito, uma das minhas cartas de crédito contempladas agora, recentemente, dia 30 de setembro, eu estava em João Pessoa, fechei um flat, comprei um flat lá em Manaíra, a cidade que eu adoro, João Pessoa. Não conhecia a corretora e nem não conhecia o dono da imobiliária que me atendeu. Apresentei a solução do consórcio, ele me fez algumas perguntas bem despretensiosamente. Então, você, corretor, dias depois, 5 dias depois, ele me chega, Ednilson, estou com uma cliente que quer comprar um flat em Tambaú, 1.400.000. Já tentamos aprovar ela em todos os financiamentos. Nenhum aprovou. Você tem carta de crédito contemplada? Tenho sim. Viabilizei a operação, consegui uma carta de 1.200.000, não foi de 400, de 1.400.000, foi 1.200 e poucos mil, contemplada, aprovamos a análise do crédito dessa cliente, ela já pagou a entrada, já está com a carta contemplada, já em tratativa com a construtora para fazer a compra. Ou seja, o corretor de imóvel que foca no financiamento, esquece que existe essa solução. Então, se você tem demanda, né, se você tem demanda de clientes que quer comprar, mas o financiamento não está aprovando, pode ter certeza que a gente vai atender esse cliente com o consórcio e consórcio contemplado. E a pergunta qual era? Qual é hoje a principal barreira, a principal dificuldade que você vê hoje de investidores que querem comprar imóvel através do consórcio? O investidor não tem barreira para comprar consórcio. Investidor, aquela pessoa que entende que vai entrar no consórcio para ganhar dinheiro ou para alavancar patrimônio. Esse cara não tem Perfeito. barreira. Qual a barreira desse cara? Se eu falar o nome Porto Seguro, ele já dispensa apresentações. Se eu falo o nome Itaú, também dispensa apresentações. Se eu falo o nome Ednilson, opa, quem é esse cara? Então a principal barreira que eu encontro com investidores é que ele me conheça e acredite no meu trabalho. Então isso aí é um trabalho de convencimento, de me apresentar para esse cara e ele confiar em mim. Então para esse cara a única barreira é essa. Porque quando eu apresentar os números para ele, se ele é investidor, se ele faz dinheiro, ele vai entender. Agora, qual a principal barreira do consumidor de consórcio de imóvel como solução para si? A pressa. A principal barreira para quem quer comprar um consórcio, seja para carro, seja para moto, ou seja para imóvel, vai ser a pressa. E muitas vezes, porque muitos caem em golpes, porque ficam forçando no consultor a certeza de contemplar. Se você me der certeza, eu fecho. Se você me der certeza, eu fecho. Se encontrar uma pessoa que trabalha sério, só não posso lhe garantir. Se encontrar aquela pessoa que está ali, venda pela venda, venda pela venda, vai falar o que o cara quer ouvir, ele vai fechar e depois ele vai dizer que foi enganado. Então, o investidor não tem barreira. A única barreira do investidor é ele me conhecer e acreditar no meu trabalho. Quem quer utilizar o consórcio para consumo, a barreira é a pressa. Se ele não tiver pressa, a gente consegue atender ele muito bem. Não, perfeito. Eu costumo dizer, não existe dinheiro fácil. Sim. Então, assim, ou você vai ter algo mais rápido e vai pagar o preço Sim. por isso. Rápido é caro. Exatamente. Ou você vai ter algo que vai estar nas melhores condições, nos melhores taxas. Juros, consórcio não tem juros, né? Juros, consórcio tem uma taxa de administração, que é o salário da administradora. Ela vai trabalhar para você. Perfeito. E aí, se você não tiver o lance, você vai pagar no sentido do tempo, né? Então você também. Então, assim, não existe essa questão de dinheiro fácil. Hoje eu vejo que é muita gente em todas as áreas. Pessoas que têm muito dinheiro e que não têm. Às vezes ficam com essa ilusão de, cara, qual é a melhor solução, qual é a solução mais rápida. Cara, não tem dinheiro fácil. Você tem que aceitar que existem estratégias inteligentes para você aumentar suas chances de muitas vezes ser contemplado mais rápido, mas se você você como é um profissional sério, você nunca vai conseguir chegar para o cliente e dizer, cara, eu te dou certeza, fecha aqui comigo que amanhã ou próximo mês você vai ser contemplado, né? Se eu falar isso, eu perco a venda, porque ele vai saber que é mentira, da forma que eu conduzo a negociação. E aí, qual é a estratégia para aquele cara que não é investidor e quer consumir consórcio? Cara, tá pagando o financiamento do teu carro? Já paga aí R$ 1.500. Disciplina a tua mente para quando você quitar ele, já entrar de imediato numa cota de consórcio, sei lá, de 900. Diminui aí R$ 600 do teu custo efetivo, do teu custo mensal, porque o teu carro, quando ele termina de pagar o financiamento, ainda dura uns 2, 3 anos. E aí, com 1 ano e meio, tu é sorteado. Teu carro vale X, tua cota é Y, tu tem Y mais X,
vai comprar um carro muito melhor do que tu já tivesse. E repete o ciclo, e repete o ciclo, e repete o ciclo. Imóvel. Qualquer casal hoje, na faixa dos 30 e poucos anos, qualquer casal hoje já projeta mudar de apartamento, tem um imóvel maior, tem um imóvel de praia, tem um imóvel, sei lá, de campo. Já projeta isso. Então, se hoje. Só não sabe onde vai ser. Sim, sim. O cara já quer ter um segundo imóvel. Ele não sabe se vai morar em Recife, em João Pessoa, em Gravatá, em Porto de Galinhas. Mas ele já projeta isso. Então, se hoje já sobra no orçamento, sem comprometer a tua renda, o teu sustento, sobra R$ 1.000, R$ 800, R$ 1.200, comece um consórcio. Ah, mas eu não tenho lance. A carta de crédito que eu contemplei, eu só paguei 20% dela. E ela foi contemplada. Estou comprando um imóvel de praia com perfil de locação por temporada. A parcela do meu imóvel na faixa de 300 mil, parcela de 1.600. Potencial de locação desse imóvel, por baixo, 4 mil por mês. Quem é que vai pagar os outros 80%? Ou seja, de um imóvel de 300 mil, eu paguei nele 60 mil. Haverão boletos a pagar, mas do meu bolso saiu 60 mil. Os outros 240 serão, com toda certeza, pagos por locação por temporada. Então, eu vou estar tendo um imóvel de praia e aí está rentabilizando dessa forma. Porque eu simplesmente encaixei no meu orçamento a parcela do consórcio. É o único boleto que você paga para si. Não, eu gosto muito quando você fala isso, né? O boleto que você paga pra si, né? Porque você consegue. E eu acho que é aí onde está a grande oportunidade de alavancagem de patrimônio, né? Porque a pessoa muitas vezes vai olhar 300 mil, beleza, eu vou pagar os 300 mil. Só que não, você vai pagar até um certo ponto. Não é que você vai deixar de pagar quando for contemplado, mas você já vai conseguir rentabilizar Tá. ou até, enfim, fazer outro tipo de negociação para já conseguir alavancar e ter mais dinheiro em cima daquele primeiro investimento, né? Hoje eu tenho 5 imóveis. Tenho 2 apartamentos que são alugados. Esses 2 apartamentos, o aluguel é superior à parcela do consórcio, ou seja, alguém está pagando para mim. Tem um apartamento que eu estou me mudando para ele agora. Tem um terreno que eu pretendo construir casas para alugar lá. Também pode ser construído, pode usar o consórcio para construir. E tem esse agora que eu comprei em João Pessoa, Manaíra. Estou com 38 anos. Talvez com 50, em vez de 5, eu tenha 15. Tudo porque um dia eu resolvi encaixar o consórcio no meu orçamento. Sem pressa, sem afobação. Não estou morando na casa da sogra, não estou morando de favor. A parcela em caixa começa. Ah, mas eu vou pagar sem ter. Não, você não vai pagar sem ter. Você vai pagar para ter. Em algum momento isso vai voltar para você. Perfeito, perfeito. E que bacana. E, meu amigo, me diga uma coisa. Corretor de imóveis que quer começar a se inteirar mais sobre consórcio imobiliário, que quer trazer isso como solução para o seu cliente. Qual o direcionamento que você dá? Hoje, como eu sou autônomo, sou empresário, tenho meu próprio CNPJ, eu estou também começando a dar mentorias. Eu estou disposto hoje a ajudar pessoas que já atuam no consórcio a melhorar os seus resultados com isso. É um mercado extremamente honesto, promissor, rentável, tá? E estou também disposto a inserir pessoas que hoje já atuam no mercado imobiliário a ter também essa solução, essa carta na manga, como o próprio nome diz, a carta de crédito na manga. E estou em processo de tirar o meu Cresce, então vou estar cada vez mais próximo desse público, vivenciando. A ideia é sim eu trabalhar como corretor para eu entender o dia a dia do corretor, para dizer para ele, olha, eu vivo o que você vive e eu sei qual é o momento que você vai ofertar o consórcio. Então, se alguém hoje está no mercado, quer começar a vender consórcio, oferecer para o seu cliente, só colocar meu arroba aqui embaixo, meu WhatsApp aqui embaixo, me procura, vamos tomar um café e eu terei o maior prazer em te apresentar esse mundo aí, o maravilhoso mundo do consórcio. Não, perfeito. Os links do Ednilson vão estar. E você atende em todo o Brasil, né? Então, não tem Outra, barreiras. outra vantagem, né? O processo de contratação hoje de uma carta de crédito consórcio ele é 100% digital. Então a gente consegue hoje atuar em qualquer lugar do planeta. Um brasileiro que mora no Japão, se ele tiver CPF, está disposto a investir em consórcio, a gente consegue viabilizar. O processo 100% digital. O processo de compra dos imóveis, dos automóveis, 99% também é digital. Então, assim, não há barreiras. Não há barreiras para começar a trabalhar, não há barreiras para começar a comercializar e para atender. Eu tenho cliente do Brasil inteiro e fora do país também. Não, que legal, que legal. É, E, cara, me diz uma coisa. Hoje,
o que é que você tem rolando hoje na tua vida? O que é que você gostaria de convidar o pessoal que está nos escutando para conferir? E, enfim, faz um convite aí pra galera entender ali quais são as tuas próximas ações, movimentos. Cara, eu acho que hoje eu estou num momento de multiplicar, tá? Então eu sou o cara que comprou a primeira moto com consórcio, que foi trabalhar com consórcio, que se decepcionou com consórcio, deu uma segunda chance para o consórcio e viu que o mercado é bom, o produto atende, o produto resolve, o produto realiza sonhos. Hoje eu estou em carreira, entre aspas, solo, mas trabalhando em parcerias, e eu decidi que hoje é o momento de multiplicar conhecimento. Porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Todo dia a gente está aprendendo. Então hoje, você que está assistindo esse podcast, se você já trabalha com consórcio, quer se desenvolver mais, eu tenho treinamento para você, eu te dou consultoria, mentoria. Você que quer começar, será que dá para ganhar dinheiro com consórcio? Sua prova viva de que dá, é um produto muito rentável, trabalhando de forma séria, honesta. E você, corretor de imóvel, que está disposto a começar ou simplesmente fazer parceria, não perder a oportunidade de negócio, esgotar todas as possibilidades de fechamento do seu cliente. As possibilidades boas, né? Sim. Não é fazer nada demais. O cara quer comprar e a gente consegue viabilizar isso. Me procura. Sou extremamente adepto a parcerias. Todo mundo ganha, o cliente fica feliz, o imóvel é vendido, o mercado gira, a economia prospera. E aí, novamente, deixa meus links aqui, meu Instagram, meu WhatsApp, me procurem que a gente pode somar sim e fazer o negócio acontecer. Não, perfeito, perfeito. E repito mais uma vez, todos os links do Ednilson vão estar na descrição e também aqui na tela. Meu amigo, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela disponibilidade. Eu acredito que foi um bate-papo de muito valor para o mercado imobiliário no geral, para que mais corretores possam despertar para esse universo e ajudar seus clientes, porque quem ganha no final é o cliente, né? Então, muito obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Quem precisar entender melhor sobre o produto, pode me chamar aqui, eu vou atender com a maior satisfação. É isso, gente. E agradeço demais você que chegou até aqui. E até próximo episódio com mais uma história incrível aqui no Mentes Imobiliárias Podcast.